Olá, pessoal. Essa é a nossa quarta aula de empreendedorismo e a gente vai falar sobre análise SWOT na apostila, na página 25. Vamos lá? O que é a análise SWOT? Para que serve? É uma ferramenta que lhe permite trazer um diagnóstico estratégico da empresa no meio em que está implantada e assim definir os objetivos futuros. Também é possível fazer uma análise SWOT pessoal. As letras SWOT referem-se às palavras, gente. Eu não vou falar em inglês porque eu sou péssima, tá? Mas os pontos, o S representa pontos fortes, o W pontos fracos, o O oportunidades e o T ameaças, tá? O S e o W refere-se à análise dos pontos fortes e dos pontos fracos da sua empresa. O O e o T diz respeito a oportunidades que vai tirar dessa análise e as ameaças que o diagnóstico vai lhe permitir detectar. A análise SWOT é uma análise para você ver os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que tem dentro da empresa, ou no macroambiente ou no microambiente, que no módulo de marketing eu expliquei essa questão do macro e microambiente, né, variáveis internas e variáveis externas. Mas a questão também da análise SWOT, ela também pode ser usado para sua vida pessoal. Então, uma análise de forma pessoal. Quais são os pontos fortes que você tem sobre o que você acha que você tem sobre si? Os pontos fracos, as oportunidades que você tem, as ameaças, aquilo que você acha que de uma certa forma pode te prejudicar, né? Então é interessante porque aí, em cima disso você vai criar estratégias. Eu acho que tudo que você consegue colocar num papel fica mais fácil de você conseguir criar algum tipo de estratégia, deixar em ordem as suas ideias, né? Ao invés de ficar toda aquela bagunça dentro da sua mente, você conseguir externar para um papel, criando aí então um momento de controle até, né? A respeito daquilo que você deseja avaliar, deseja melhorar dentro da empresa na sua vida pessoal. Nessa análise, o que se faz não é mais do que diagnosticar os pontos fortes, fracos da empresa, mas não apenas olhando para o seu próprio umbigo. Será preciso relacioná-los com a envolvente, seja a nível de legislação, da conjuntura econômica ou do mercado em que opera. Que aí a gente está falando de fazer análise SWOT não só focado no próprio umbigo, não só no microambiente, mas principalmente no macro. Quando a gente fala de macroambiente, a gente está falando daquelas variáveis incontroláveis, né? Que é a respeito à economia, a respeito à legislação, né? Que são as leis, respeito a questões fenômenos ambientais, né, fenômenos naturais, essas coisas que a gente não consegue controlar. Mas é sempre bom você conseguir dar uma acompanhada, por quê? Porque em cima daquilo que você está acompanhando, né, que não está no seu controle, o que você poderia fazer para transformar aquele momento de caos numa verdadeira oportunidade? Por exemplo, as empresas que trabalham com comida, com o que está acontecendo aí da quarentena, quais foram as estratégias? Isso aí, infelizmente, tem uma questão mundial, né? Então, realmente é um ambiente, do macroambiente, variáveis incontroláveis, né? Externas. O que as empresas elas fizeram de estratégia e no meio dessa ameaça? Muitas empresas conseguiram até se manter aí no seu faturamento normal, assim, com uma queda, mas uma queda não tão significativa. O que elas fizeram? Agora a gente vai trabalhar com delivery. Né, só a entrega, a gente faz o valor da entrega um pouco mais barato. Muitas lojas, né, lojas de roupa, que trabalhava com venda física, né, começaram a trabalhar pelo WhatsApp, vendendo pela internet, nessa ideia de a gente entrega, você entra em contato, manda o WhatsApp, a gente entrega pelos correios, exatamente para não perder aí as vendas. Essa questão de trabalhar em casa, home office, aí foram também questão da análise SWOT que eles observaram. Bom, esse ambiente incontrolável, né? Esse macroambiente aí, o que a gente pode fazer e transformar essa ameaça numa possível oportunidade? As empresas que já trabalhavam com venda online, né? Que tinha tanto venda física quanto venda online, você percebe que eles aumentaram aí a questão das promoções, a questão das divulgações na ideia de conseguir
os bancos mesmo, aproveitando isso para liberar mais crédito, com menos taxa e mais tempo para pagar. Isso aí é estratégia. Bom, vamos lá. O povo não vai ter dinheiro para investir, vai começar a dever a gente. Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá, emprestar dinheiro para eles, facilitar a liberação dos créditos, facilitar a forma de pagamento e, de qualquer forma, não perder aí nossos clientes da melhor forma possível, né? Tudo são estratégias, né? Assim, a análise SWOT é feita a 2 níveis, externo, interno e externo. Internamente são diagnosticados pontos fortes e fracos, já as oportunidades e as ameaças resultam em uma análise envolvente externa da empresa, que é o macroambiente que eu falei para vocês, né? Normalmente, não tem muita ameaça dentro da empresa, porque a empresa já fica olhando as coisas que são possíveis pontos fracos e já arruma, né? Mas as ameaças mesmo que realmente assusta as empresas são as ameaças externas, né? O que vai acontecer, porque a gente não consegue controlar, nem o nosso próprio governo consegue controlar o que vai acontecer quando é uma questão de saúde, igual essa questão aí do Covid, ou uma questão de algum desastre natural, né? Como a gente já viu em alguns países aí, no caso de tsunamis, furacões, essas coisas. Então, tudo isso aí, as empresas e as pessoas, né, precisam sempre trabalhar com essa ideia aí, fazendo a questão da análise SWOT, para observar nesses momentos de ameaça, né, desse ambiente incontrolável, do ambiente externo, o que eles podem fazer para minimizar, né, os efeitos negativos, os impactos negativos nos seus negócios e nas suas vidas, né? Como que é feita a análise SWOT? Ela é montada assim, ó, interno e externo. Interno é o que está dentro da empresa, né? E dentro da empresa a gente consegue mensurar aí os pontos fortes, aí eu coloquei de 1 a 3, mas pode ter vários pontos fortes, e pontos fracos aí da empresa, porque as empresas, elas também têm pontos a melhorar, né? Ah, tá fraco no treinamento, tá fraco, sei lá, na mão de obra qualificada, ou tá fraco referente à rotatividade de funcionários, então a gente tem que melhorar a questão de salário, questão de benefícios, sei lá, né? Pontos fracos dentro da empresa. E o externo, que são as oportunidades e ameaças. Ameaças, eu dei o exemplo aí do Covid, da quarentena, mas algumas empresas viram dessas ameaças oportunidades. Qual é a oportunidade? Qual que é a ameaça? A ameaça é que o pessoal não pode sair, não pode abrir mais a loja, não pode trabalhar dessa forma. Então, como que a gente pode trabalhar? Então, as oportunidades, sei lá, pode ser entrega em delivery, pode ser pelo WhatsApp as compras, pode ser pela internet, pode ser, sei lá, oportunidades. Como que eu posso fazer para conseguir superar, passar por esse momento aí de ameaças? Pode ter certeza que muitas empresas criaram aí estratégias que estão sentindo sim o impacto, mas não tanto quanto outras empresas criaram. A nossa estratégia vai ser a seguinte: a jornada de trabalho vai ser reduzida. Vão trabalhar menos horas, vão trabalhar de home office em casa, ou vão trabalhar só 3 vezes na semana, enfim, né? Aí a ameaça é uma coisa, as oportunidades são as estratégias que você pode criar, pegando aí esse cenário de caos e transformando em oportunidade aí, né? Como fazer uma análise SWOT em sua empresa? Você deve seguir as iniciais das palavras que compõem a sigla SWOT para descobrir os dados que precisa reunir para fazer essa análise da sua empresa. E são os seguintes: o S, que significa pontos fortes, aqui deve enumerar as vantagens que entra dentro da sua organização, a fase dos seus concorrentes. Então, aqui você vai colocar os pontos fortes, as vantagens que você tem sobre os seus concorrentes. Ah, nós somos mais barato, nós somos mais rápido, nós somos mais conhecidos no mercado, temos mais tempo no mercado, você vai colocar os pontos fortes, né? O W representa os pontos fracos. Aqui você vai colocar o oposto, tá? O que você falha referente à concorrência. Ah, eu falho referente ao serviço de atendimento ao cliente. Ah, eu falho porque eles têm mais influência aí nas redes sociais da internet. Sei lá, né? O O significa oportunidades. Descubra e registre
em que meio envolvente tem para aumentar potencial a sua empresa, torná-la economicamente mais competitiva. Sei lá, às vezes eu percebi aí a necessidade de não trabalhar só com lojas físicas por conta do que aconteceu, da quarentena. Percebi que trabalhar com vendas online é aí uma oportunidade muito rentável. Então, depois disso, eu estou pensando Estou pensando seriamente em trabalhar também com lojas online, sei lá, ao invés de ficar abrindo muitas lojas físicas, começar a abrir a questão da loja online. Sei lá, um exemplo, tá? O T representa as ameaças. Nesse caso, enumere os aspectos negativos que possam comprometer o objetivo mencionado do ponto das oportunidades, tá? Aí, nessa análise externa, tenha em conta o mercado, a concorrência, os consumidores, clientes. Quando a gente fala de análise externa, você tem que entender que é o ambiente que você não consegue controlar. Você não consegue controlar o seu cliente, você não consegue controlar o seu concorrente, você não consegue controlar o mercado de atuação, você não consegue controlar as leis, você não consegue controlar a saúde, você não consegue controlar os fatores ambientais, os desastres ambientais. Isso você não consegue controlar. Então, você tem que levar em consideração. E outra, gente, sempre está lendo, assistindo os noticiários, sempre está inteirado, né, nos acontecimentos, no que está acontecendo. É importante para você já ir apontando possíveis ameaças, né? E trabalhar numa possível oportunidade naquela ameaça, sabe? Assim, não aconteceu, mas se acontecer, eu já tenho uma estratégia aqui pré-determinada. Entendeu? Não aconteceu, mas vai que é igual quando uma pessoa ela vai construir um barco, um navio, né? Ela está construindo um navio para o navio não afundar. Essa não é a intenção, que o navio afunde, né? Então, ele está usando o melhor material, fez todo aí uns cálculos para que não aconteça. Mas mesmo assim, o que eles têm? Eles têm os botes infláveis, os botes construídos mesmo com material, né, sem ser de borracha, essas coisas assim. Por quê? Não, se está fazendo isso é porque não é seguro, porque está pensando em afundar. Não, gente. Ele está trabalhando aí com as possíveis ameaças e já está trabalhando em situações para resolver se de repente essa ameaça vier a acontecer. Exatamente é isso que a gente, como empresa e como pessoas, a gente precisa fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha profissão, eu sou empregada doméstica. Beleza, eu sou empregada doméstica. Mas será que mais para frente não vão me substituir? E o que eu tenho que fazer para, sei lá, me reciclar, para não ser substituída? Você está trabalhando aí com a ideia da análise SWOT. Entendeu? O que eu posso fazer para me destacar referente aos concorrentes? Como que eu posso trabalhar referente a essa situação? Isso tudo faz parte da análise SWOT. Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula e ao final do módulo de empreendedorismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Na aula de hoje a gente viu a parte de análise SWOT, que é para o desenvolvimento pessoal das empresas e o desenvolvimento pessoal da gente como pessoas, né, como profissionais. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do módulo de empreendedorismo e que as capacidades e as características de um empreendedor de sucesso venham fazer parte aí do perfil da gente, do dia a dia, né? Para que a gente possa constantemente estar aí, né, evoluindo e trabalhando e lidando aí com as ameaças e transformando elas em oportunidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.